tempo, em Esta algum momento, conferência será gravada agora. tá Pois avisando para mim que a conferência vai ser gravada agora. É é o bom que Will. já aliviei aqui pelo menos 15 minutos de besteira que eu falei, o que fica sem registro. Então, assim, nós, em algum momento, é interessante a gente observar que a gente perdeu nossa capacidade de diálogo, que é essencial ao ser humano. O ser humano, quem estuda um pouco sobre storytelling, ou quem leu pelo menos o livro do Harari, né, aquele primeiro do passado, assim, o ser humano só foi para o topo da cadeia alimentar, a gente só conseguiu o progresso que a gente conseguiu pela nossa habilidade de contar histórias, é da gente passando nossa cultura de geração para geração, o que envolve efetivamente, eu imagino que contar uma história ao longo do processo civilizatório não seja um exercício, não seja um monólogo, seja um diálogo. Então, a gente veio cultivando isso ao longo do tempo. Em algum momento, nós temos perdido a nossa capacidade de dialogar. E essa capacidade de dialogar, ela traz alguns benefícios. Porque quando eu não preciso dialogar, eu tenho um exercício mais fácil do meu dia a dia. Uhum. Seria muito interessante se o mundo fosse tudo aquilo que eu desejasse, a todo momento eu não precisasse de lutar por nada. Eu quero, aconteceu. Eu não quero conviver com determinada pessoa, ela desaparece. Então, assim, isso seria muito simples, mas eu acho, felizmente, mas para alguns, infelizmente, não é assim. A gente precisa de conviver, né? Nós temos. Esse é que é o processo civilizatório. E, obviamente, agora que a gente chega em 7 bilhões de pessoas, estamos partindo para 8 bilhões de pessoas, a gente tem áreas mais restritas, a gente tem disputas maiores, a gente está mais próximo, a gente luta pelas mesmas coisas, tem gente que não come enquanto tem gente que desperdiça alimento, então nós precisamos cada vez mais dialogar. Então a civilização nos obriga ao diálogo e nós estamos acostumados com o exercício de poder autoritário. Então, quando eu penso nessa história ainda antes de pandemia, por que eu não dialogo? É porque o fato de eu não dialogar, o fato de eu não pensar nisso que você falou sobre o analfabetismo de paciente, o fato de eu criar um vernáculo próprio para a minha própria profissão, eu consigo ter um exercício maior de poder em cima da outra pessoa. Isso facilita, teoricamente, o meu trabalho. Ou seja, a partir do momento que eu domino a pessoa, a partir do momento que a pessoa é meu objeto, eu tenho um exercício melhor do meu dia a dia, eu tenho um exercício mais fácil do meu dia a dia. E parece que a gente acostumou com isso. Estaria tudo lindo, maravilhoso, tudo muito bem se isso acontecesse, exceto por uma única questão. Do ponto de vista humanístico, isso não é o mais correto. Porque a Uhum. partir do momento que a pessoa vira o objeto, e se alguma coisa der errado, essa pessoa tem a tendência de culpar o outro, já que todas as decisões eram dele, já que eu era um mero objeto dele, eu preciso, é ele que tem a culpa se algo saiu fora da minha expectativa. Então, a burrice do processo é que, a partir do momento que eu corto o exercício de liberdade de escolha da pessoa e eu não escuto quais são as expectativas dela, eu estou assumindo para mim todo e completo risco por tudo aquilo que aquela pessoa, e eu jamais sabia, que não aconteceu. Olha que processo louco. Quase que. Isso eu não consigo entender a mente humana quando não dialoga, não alinha expectativa, não dá o exercício de liberdade para o outro e assume toda a responsabilidade. E as pessoas sempre se acostumaram a não ser questionadas por conta disso. Só que a humanidade também está desenvolvendo, o Brasil está desenvolvendo, por isso que a gente fala muito de judicialização da saúde, agora é judicialização da política, judicialização de tudo, porque as pessoas, antes elas não questionavam, e agora elas estão cada vez mais questionando. Uhum. Então, é esse o momento. Eu acho que a pergunta que a gente precisa fazer é assim, o que eu preciso de mudar enquanto mindset para poder ir para um lugar que eu tenho uma humanidade mais bem trabalhada do que a que eu estou trabalhando hoje. Esse é o ponto principal, Letiane. Eu tô te ouvindo falando e fico pensando assim que várias vezes a gente se depara com situações aqui, coisa simples assim, tipo, família difícil, a família louca. A família louca é um clássico, né? A família louca, a família difícil, enfim. E eu acho que muitas vezes o problema não é a família, o problema somos nós. Porque a gente tem uma formação muito paternalista, né? De hierarquia, e a gente compartilha pouco. Além dessas implicações que você falou, né, da questão da responsabilidade, eu acho que emocionalmente, para a pessoa que toma a decisão, também é muito pesado essa tomada de decisão solitária.
né, não compartilhada. E não só não compartilhada com o paciente, mas com a família, enfim, mas com a equipe também. E uma coisa que eu fico pensando é que, assim, comunicar deveria ser a base da relação, né, do cuidado. Então, só que comunicar dá trabalho, né? Porque aquilo que eu falei, você tem que adaptar a sua linguagem para uma linguagem que o outro entenda, você tem que criar uma forma de explicar para o outro o que você está propondo ou qual é a ideia. Você tem que compartilhar isso com a equipe, porque eu acho que quando você compartilha com a sua equipe, o peso da decisão ele é mais leve, né? Porque é compartilhado. E eu acho que talvez o principal problema seja você lidar com o que você provoca com o outro. Eu percebo muito isso, assim, eu acho que a grande dificuldade ainda é algumas pessoas conseguirem acolher o que vem de carga emocional do paciente ou da família. Então, quando você explica de uma forma muito difícil, o outro vai entender mais ou menos ou praticamente nada, então você não tem que lidar com a carga emocional que vem, porque ele não vai reagir. Agora, quando você aproxima o compartilhar com o outro, você tem que ter condição de acolher o que vem. Que muitas vezes é sofrimento, é dor, né, é revolta. Enfim, esses sentimentos que às vezes nem sempre a gente está disposto, disponível para acolher. Então, acho que essas coisas todas também vão pesando. E aí, como você disse, às vezes é uma decisão que é unilateral, né? E tem repercussões, eu acho que inclusive emocionais, no sentido de ser muito pesado essa decisão ser tomada sozinho, né? Assim, acho, só para completar isso, acho que também, desculpa, eu acho que também tem uma outra questão que é o exercício de diálogo e de valorar, de não fazer julgamento sobre os valores do outro, é um negócio interessante, porque isso é um belo exercício de humildade. Então, eu preciso de ser absolutamente humilde para não tentar impor os meus valores como melhores do que Sim. os valores dos outros. Então, isso é. Agora, eu quero fazer uma coisa e depois eu acho que a gente precisa descer, porque senão o negócio fica filosofia demais. Se for filosofia, é melhor ouvir o Cortella do que ficar me ouvindo, melhor ouvir Karnal do que ficar me ouvindo. Eu acho que agrega Monja Coin, que eu estou ouvindo muito agora, do que ficar ouvindo agora, assim, mas o que eu quero trazer também de elemento, acho que a gente deveria voltar isso talvez um pouco no final, porque eu acho que isso vai ser uma grande tendência lá para frente. Nós também não podemos exigir isso que você está falando, e o que eu disse agora, de humildade da pessoa saber lidar com o outro, de a pessoa querer entrar no mundo do outro e conviver com aquela dor, ou com aqueles dramas, para a gente falar de uma forma mais genérica, sem nós também, sistema de saúde, cuidarmos dos nossos. Sim, Porque isso sem é outra dúvida. loucura também. A gente traz uma carga de exigência para as pessoas que vestem branco, né, para a gente, só para eu reduzi-los a uma cor, né? Eu nem gosto muito disso, mas a gente traz uma carga de exigência para essas pessoas, ao mesmo tempo que a gente não quer remunerar adequadamente, ao mesmo tempo que a gente não quer falar sobre fatores humanos, sobre soft skills. Então, eu preciso que a pessoa traga uma carga de atenção, seja humilde, seja humana com a outra, tendo que mudar de emprego para emprego a cada dia, sem um momento de descanso, porque ela precisa manter um padrão de vida mínimo que seja. Então, parece que também, pós-pandemia, né, estamos fazendo assim, né, a gente falou um pouco passado, falando no futuro agora, pós-pandemia nós vamos ter que, os gestores, todos, na verdade, o sistema de saúde vai ter que fazer uma bela de uma retrospectiva para saber como está lidando com as pessoas, com seus colaboradores, para a gente falar de um termo mais genérico também. Porque não Uhum. adianta falarmos do jeito que eu já vejo muita gente falar, não, agora nós vamos lidar com a liderança mais fluida no sistema de saúde. Planejamento estratégico, nós até podemos pensar em 50 anos, mas o planejamento estratégico ele vai ter uma dinâmica de dias, tanto que a pandemia está nos desafiando. Não adianta falar isso sem trabalhar fundamentalmente a cultura da organização. E para trabalhar a cultura da organização, você precisa de ter uma relação melhor com as pessoas, uma relação mais fiel com as pessoas. Então, acho que isso é uma tendência enorme de nós começarmos a pensar, será que eu quero admitir que aquela enfermeira, que aquele técnico de enfermagem trabalha em vários lugares ao mesmo tempo? Pô, mas se você quiser mantê-lo aqui, num lugar só, eu preciso de ter um outro olhar sobre ele. Agora, Sim. eu queria, Letiele, fazer um pouso rápido, né, dentro da história,
porque a gente pode falar desse momento de pandemia agora, não é? Como preservar diálogo, como preservar a autonomia do paciente durante essa época de pandemia. Eu acho que essa que é a pergunta que as pessoas fazem. E, na verdade, olha para você ver como é que a mente humana, aquele curso aquele treinamento que eu e Luciana Dadalto fizemos, e que a gente Sim. conversou, não foram 500 pessoas, mas pelo menos umas 300 pessoas, a gente conversou do Brasil inteiro. Eu vou te falar assim, que mais de 90% das questões que vinham quando a gente falava da história de autonomia, eles falavam assim, mas eu quero ver você preservar a autonomia da pessoa quando você está dentro da crise, quando a pessoa já chega com um problema mais grave dentro da unidade, quando você precisa de entubar essa pessoa, todos remetem a este momento. Eu não sei quantas pessoas estão hospitalizadas no Brasil hoje. Eu não sei. Vamos assumir que seja... Não deve ser isso, mas vamos assumir que seja 1 milhão de pessoas? Não é isso. Estou falando pela Covid. Não é isso. Nós ainda temos um universo de 219 milhões de pessoas para trabalhar, pensando que o Brasil tem 220 milhões de pessoas. E eu estou trabalhando com essas pessoas que ainda não pegaram a doença? Acho que essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Qual o processo de diálogo que eu estou desenvolvendo com aquelas pessoas que, embora eu já tenha conhecimento delas, porque eu já atendo, essas pessoas já passaram pelo sistema, qual que é o processo de diálogo que eu estou desenvolvendo antes dela contrair a doença, ou antes dela ter um quadro mais agudo, um quadro mais grave? Quanto que eu estou conversando com ela? Porque eu investir esforço numa pessoa que está ali na iminência de ser entubada, ok, eu consigo entender. Mas agora, e o outro? Esse é um negócio que me assusta, sabe? Porque a gente não discute esse tipo de questão. Eu fico falando, eu não consigo dialogar no meu dia a dia de serviço. Ok, mas eu não estou falando da pessoa. Eu não estou falando da pessoa que está ali no pronto atendimento, recebendo 150 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Eu estou falando do sistema que não consegue dialogar antes. Ao mesmo tempo, né, e a gente ainda não compreende nada dessa doença, né? Mas se tem uma coisa que a gente já pode ver, é que a participação dos pacientes, pelo menos em potencial, ela é tida e a vida, parece que já até comprovada, como fundamental para a gente poder combater essa doença. Ou seja, se as pessoas não ficam em casa, isso é uma decisão da pessoa, exceto em locais que houve lockdown, e só houve lockdown em locais que já estavam, o negócio já tinha tornado Nós comunicamos com as pessoas, convencendo essas pessoas de ficar em casa, e pelo fato delas terem elas mesmas, no exercício de sua própria autonomia, ficado em casa, a gente conseguiu, em alguns lugares, achatar a curva ou modificar o que estava acontecendo, como aconteceu em Itália, em Nova York, por exemplo. Então, assim, o processo de diálogo ele deve existir? É óbvio que ele deve. A gente só precisa de entender o que significa diálogo e em que ponto que a gente deveria dialogar. Inclusive, para o momento em que essa pessoa chegar a gravar o quadro dela, a gente já saber o que ela quer. É o que você falou da senhora, que você ontem me disse, inclusive, que ela já foi para casa e está linda, maravilhosa e plena na casa dela, já de cara limpa, né? Vamos brincar um pouco com isso, já sem o Covid, que acabou não sendo feito. Ou seja, eu preciso de perguntar para essas pessoas o que elas querem, eu preciso de projetar cenário e perguntar para ela o que ela quer que faça naquele momento. E aí sim, a partir do momento que eu estiver isso, eu vou aplicar os outros princípios da bioética que eles precisam ser aplicados. E tem muitos questionamentos a respeito disso. Ele estava falando dessa questão de ficar em casa, e eu estava conversando com um colega esses dias, ele falou assim, se a pessoa que está no grupo de risco, né, é orientada a ficar em casa, enfim, mas se ela quer ir para a rua, isso também não é exercício de autonomia, porque ela entende o risco, mas ela talvez aquilo não faça sentido para ela, não no sentido formal, mas assim, não faz sentido para quem ela é, para o valor, talvez ela entenda que ela já viveu o suficiente, ou que o risco para ela é um risco aceitável, eu não sei. Então, eu achei interessante essa reflexão que esse colega fez, justamente pensando em questão, porque a gente já ia conversar sobre isso, pensando em questão de exercício de autonomia, né? O que você pensa sobre isso? Você já tinha... Eu acho assim, eu acho que é bom a gente compreender como que estão os princípios de bioética. Nós temos basicamente 4 princípios de bioética e eles hoje estão conversando muito entre eles. A gente tem, então, o princípio que eles chamam de beneficência, quer dizer, fazer o bem, a não maleficência, quer dizer, não fazer o mal, né? Não prejudicar neste tratamento. Então, isso sempre foram Gente, eu esqueci o que a moeda tem, lados da mesma moeda, né? 2 lados da mesma moeda. De outro lado, a gente tem a autonomia,
né, e a justiça distributiva. Então, a gente, que é baseado na solidariedade humana, etc. Então, assim, a gente tem esses princípios. Hoje, se em algum ponto desses 4 princípios, a autonomia ela estava sobressaindo cada vez mais, e acho que é um exercício até dialético, ela precisa sobressair para depois a gente voltar, não é? Eu sempre me irritei muito de discutir justiça distributiva quando não se preserva a autonomia da pessoa, e sendo que justiça distributiva a gente conversa num contexto de escassez do sistema, de não investimento no sistema, de não investimento na gestão do sistema, mas isso são águas passadas. Agora, em momento de pandemia, a autonomia ela é limitada. Por quê? Porque eu posso ter escassez de recursos, como em alguns lugares já estão acontecendo. E isso daí, em função disso, eu posso limitar a autonomia? Sim. Ou seja, se eu tenho um determinado paciente que ele quer porque quer, e pode ser baseado, entenda, eu não estou falando que isso é futilidade, eu também questiono muito até os bioeticistas quando eles falam de futilidade de tratamento. Eu tenho muito medo disso. Porque eu já conheci gente com religiosidade absurda e que o desforço terapêutico não é uma futilidade de tratamento. É só uma relação dessa pessoa com o divino a partir dela. Não pode ser a partir do meu divino, até porque o meu divino não entra em campo quando está falando de saúde. Pode entrar se eu ficar com medo, eu rezo, né? Evidente. Mas ele não entra em campo, mas para aquela pessoa entra. Então, vamos lá. Se essa pessoa que acredita que a vida é uma bênção divina, que ela precisa ser preservada e lutar por ela a qualquer custo, essa pessoa, em algum momento, se a ciência entende que não há benefício, através de parâmetros claros e objetivos, que não há benefício para ela, por exemplo, ser entubada, essa pessoa não pode ter o exercício da autonomia dela garantido em função da visão dela, da relação dela com esse divino que eu estou dizendo. Por que ela não pode? Porque aí entra em campo, se tem autonomia dela, pela autonomia dela eu quero que seja assim, mas pelo princípio da beneficência não há benefício, ou até mesmo pode haver prejuízo para ela, e pelo princípio da justiça distributiva eu não tenho para todos, então eu preciso segregar. Se eu tenho fatores objetivos científicos que dizem que aquilo dali não traria benefício para ela, que eu não dê, que eu não preserve a autonomia dela. Então, dessa mesma forma, eu teria a liberdade, eu teria a possibilidade, enquanto Estado, de proibir a circulação de pessoas, por exemplo, se as pessoas estivessem com Covid. Não se elas não tivessem com Covid. Eu posso assumir para mim, eu estou aqui, eu estou no meu 10º andar aqui, eu posso pular da janela aqui agora, se eu quiser. A liberdade da vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Ok, mas se a pessoa está com Covid, eu posso limitar também a autonomia dela. Então, teria sido importante que as pessoas da área da saúde conhecessem muito bem esses princípios bioéticos e como manusear, como contrabalancear, porque agora elas teriam mais liberdade, baseado no conhecimento, elas teriam mais liberdade de dizer sim ou não em determinados casos. Então, isso é mais um aprendizado. Se eu olho para o retrovisor, eu tenho que ver, assim, eu preciso investir no conhecimento bioético. Nós estamos estudando agora a necessidade e a importância da formação de comitê de bioética em todos os hospitais. Poucos têm, e muitos dos que têm, como tem núcleo de segurança de paciente, é só para poder a certificadora ou para a vigilância sanitária não encher a paciência. Então, se não é um negócio... Então, a gente precisa de investir nesse tipo de conhecimento para que futuramente a gente não enfrente os mesmos problemas que estamos enfrentando agora. Então, assim, eu penso que a pessoa tem total autonomia para fazer o que ela quer, a não ser que se decrete lockdown, e ela também não pode. Nós estamos vivendo em tempos de calamidade pública, são tempos de guerra, né? Então a gente tem limitação ao exercício do direito das pessoas. É o que o pessoal está comentando aqui no chat, falando que quando que a questão da questão da autonomia não esbarrar na questão coletiva, né? Que quando o meu direito, foi que a Maria Sador colocou, quando esbarra no direito do outro, né? Que aí é o que a gente precisa refletir, né? Que é o que você falou, a questão da autonomia, quando ela tem um impacto que não é só para a pessoa, mas social, né? Perfeito. É a história do começo, né? Eu não sei como é que está agora, porque parou de chegar o questionamento. Acho que já o mercado, né? A indústria da saúde já se acomodou. Mas no começo chegou muita dúvida sobre o profissional. Fala assim, eu não tenho EPI, o que eu tenho que fazer? Evidentemente, você não pode, não tem equipamentos de proteção individual, EPI. O que fazer? Evidentemente, você não pode exigir que a pessoa leve a vida dela a risco
para poder, em benefício de outro. Você não pode exigir esse tipo de coisa. Então, se da mesma forma, o paciente não quer usar máscara, sorry, vai usar, é obrigado a. Aí ele não quer fazer o exame. Não tem dessas coisas. Nós estamos em tempos estranhos. Ao mesmo tempo, não é se nós estamos sendo atacados com esse tipo de coisa agora, com excesso com abuso, é a palavra correta, de pretensos direitos de pessoas, ao mesmo tempo, para a gente voltar na questão da autonomia, eu sempre fiz isso. Eu abusei, muitas vezes, do direito que a pessoa tinha de receber informações e não dei informações, eu manipulei informações para ela. Então, o momento é de autorreflexão. Eu tenho que exigir, mas eu tenho que saber por que também que eu sou exigido. Eu acho que isso é uma questão importante da gente conseguir se distanciar um pouquinho do que está acontecendo agora e perceber. Porque eu tenho que exigir meus direitos, mas eu também preciso de cumprir a conduta que me é exigida. O que eu não fazia antes e que provavelmente eu ainda demorarei a fazer depois. Por exemplo, nesse caso, a autonomia que a gente está falando. Acho que é um momento para a gente refletir muito, né? Acho que gerou muita reflexão em grande parte das pessoas. E uma coisa que a gente estava, quando a gente começou a falar dessa questão da autonomia, uma coisa que o pessoal levantou ali, a gente trazer mais para a nossa realidade, por exemplo, é o que você está falando agora. E uma das coisas que foi questionada é, vamos supor que uma mulher chegue em trabalho de parto e não queira se paramentar, né? Não queira usar aquilo que é necessário, ou não queira seguir a orientação da equipe, por exemplo, do que é mais indicado visto o quadro clínico. Então, aí é o que você falou, né? Nesse caso, a autonomia deveria ser repensada justamente por essa questão de não colocar os demais, por exemplo, em risco, né? Ela precisa ser relativizada. O que a gente precisa de entender, assim, o ser humano, você conhece isso mais do que eu, então você me corrige se eu estiver errado. O ser humano não costuma, em regra, ser irascível, ser estúpido o suficiente para não conseguir. Então, assim, isso me diz que uma boa conversa sempre resolve esses problemas. A gente precisar. Eu já vi alguns serviços montando equipes multi de diálogo, de comunicação, para fazer comunicação. E tem várias coisas, né? Desde a chegada da pessoa, essa equipe vai ali conversar com ela para entender alguma diretiva antecipada que ela tem, se ela quer ou não ser eventualmente entubada, se ela quer ou não ser traqueostomizada, alguma coisa parecida, se ela quer ou não ir para a CTI. Então, se deveria ter, desde aquele momento, até ficar um pouco mais próximo dessa pessoa, quando ela estiver efetivamente isolada, porque ela fica isolada da família, e tentar criar motivação para essa pessoa e tal, e até intervir em momentos nessa relação, muitas vezes conflituosa com família e com o próprio paciente, né? Muitas vezes família querendo limitar a escolha de paciente, muitas vezes a família querendo brigar com o serviço de saúde. Diálogo normalmente resolve isso, evidentemente. Chegou em determinado momento, o diálogo não é possível, tem que limitar o exercício da autonomia. O como limitar o exercício da autonomia também são outros 500, né? Não vou incentivar ninguém a sair batendo em ninguém aí, aproveitar que Bolsonaro está querendo liberar a arma para todo mundo, pega um revólver e dá um tiro na testa da pessoa e põe máscara. Não estou defendendo isso, não. Mas a gente precisa saber como limitar, porque tem que ser limitado. Tem que ser limitado. Eu já vi casos de pessoas chamando polícia, efetivamente, sabe assim, com medidas de força, inclusive. Isso precisa ser limitado. Foi ótimo você trazer essa questão da família, porque um outro ponto que é bastante frequente na nossa realidade é o paciente falar, não quero ir para UTI, para mim não faz sentido, não quero ser entubado, e a família, ao contrário, acha que tem que levar para UTI, tem que entubar e tem que fazer tudo, né? E eu já ouvi de colegas, enfim, da área, falando assim, mas se o paciente morrer, ele não me processa, mas a família pode. Agora vamos pensar, eu acho que esse é um exemplo maravilhoso. Vamos pensar. Isso está acontecendo agora, eu não tenho a menor dúvida, eu já me deparei com esses casos, né, de família querendo uma coisa, paciente querendo outra, e fica a equipe de saúde ali no meio, tendo que fazer um papel quase que de juiz para decidir o que acontece, e já vi opiniões imbecis como essa daí que você disse, de boca de advogado, inclusive, de família morto no processo, né? Isso é de uma desumanidade, isso é de uma falta de senso de oxigênio em determinados pulmões que não dá para entender como é que a pessoa consegue conviver em sociedade. Mas agora vamos pensar, isso já acontecia antes? Isso já acontecia antes, sempre aconteceu. Qual que é a origem desse negócio?
A origem disso é que nem a família, nem o paciente, nem o profissional de saúde sabe quais são os limites dos direitos deles nesse momento. Ninguém sabe. A gente simplesmente não conversa sobre morte. A gente simplesmente não conversa sobre quadros graves. A gente não conversa sobre autonomia de paciente. Entende assim? E a gente, quando acontece isso, a gente fica ali esperando que haja um desfecho natural das coisas, que o mundo se compõe ao invés de. E eu acho que esse é seria um papel esperado da saúde, da área da saúde, dos profissionais de saúde, de fazer um papel não de juiz, mas de mediador da situação. Então, mas para isso eu preciso de conhecer. Então, eu deveria entender que o paciente tem a autonomia dele, que deve ser preservada a autonomia do paciente e tentar chegar a um consenso entre o que a família quer, porque, evidentemente, também a família é uma vítima, entre aspas, da doença do paciente. A família não quer perder um ente querido e muitas vezes a família não consegue escutar que o paciente não quer mais lutar contra aquilo. Mas tudo que você lê, que há um processo de diálogo envolvido, eles conseguem realizar a solução do problema e chegar a um consenso. Sempre, de novo, exige diálogo. Diálogo exige humildade. Humildade exige um autoconhecimento. Então, assim, é o que a gente precisa investir. Acontecia antes, está acontecendo agora e vai acontecer depois. Me parece burrice nós não aprendemos com o que a gente está vendo agora. Eu fico pensando que não existe resposta certa, né? Não existe uma resposta, né? Acho que para cada caso é isso, é ajudar essa família e esse paciente a construir um consenso, né? Só que isso vai demandar diálogo, e construção, e investimento e apoio dessa equipe, né? Eu não sei vocês, eu não sei as pessoas de uma forma geral, mas eu sinceramente, a parte da humanidade que eu mais gosto é essa. É o quê? Que cada um é cada um, sabe? Assim, cada um é cada um, cada família com seus dramas. É claro que tem uma categoria específica disso. Cada um é cada um, cada situação é uma situação. Isso que faz com que o mundo não seja chato, no final das É, contas. e eu acho isso muito interessante porque muitas das vezes, quando a gente vai conversar com família, antes da gente conversar, a equipe fala: essa família não quer conversa, essa família não entende, essa família não aceita, e habitualmente, quando a gente vai abordar, não é isso que a gente vê. Talvez justamente por essa disponibilidade de ouvir, de entender o que o outro está trazendo e por que, né, as razões, ouvir o valor dessa família, entender o que é esse tudo também, porque às vezes a gente fica nessa que o tudo para nós é muito e às vezes o tudo para a família é um tudo diferente. Então, às vezes nem isso é ouvido, né? A gente nem pergunta para as famílias o que é esse tudo. Então, assim, eu fico pensando, e não sei se me corrija se eu estiver errada, eu acho que não tem uma resposta, né? Eu acho que isso vai ser construído de caso a caso para a gente conseguir formar um consenso ali com a família. Agora, no caso de não conseguirmos fazer isso através do diálogo, e aí? Aí você tem que aplicar o que o direito determina. E vamos de novo, a gente vai cair naquela questão dos 4 princípios da bioética. Teve uma discussão muito interessante interna no grupo, que eu vou expor para vocês, obviamente sem expor nomes, né? Tinha um conflito de opiniões muito forte dentro do grupo que eu estava fazendo parte, muito forte, assim, de chegar às vias de fato por WhatsApp, inclusive. Porque o que estava pensando assim, era exatamente sobre a questão de bioética, sobre formação de comitê de bioética. Nós vamos implementar normas e vamos implementar todos esses protocolos que estão aí para poder escolher onde aplicar recursos escassos e esse tipo de coisa. Então, assim, a dúvida que tinha era: esse protocolo está limitando a atuação do profissional e protocolo não está na linha de assistência, não está lá no fronte de batalha. E quem está no fronte de batalha não adianta, porque não vai seguir o protocolo, porque cada situação é uma situação. Isso parecia uma dicotomia. Bom, vamos tentar parametrizar, criar um protocolo para isso de um lado, e esse protocolo vai ser contrário ou não à liberdade de ação individual, e eu nem sei se é isso que o Tolkien se referiu aqui no chat, na primeira observação que ele fez no chat. E parece que havia um ponto de encontro, e a gente conseguiu chegar num ponto de encontro disso. Todo e qualquer protocolo, e aí eu estou chamando protocolo, é só um papel desenhado, um papel com letras, mas eu estou falando assim, todo e qualquer comitê de bioética também, ele deveria servir exatamente para dar segurança e liberdade para o profissional que está na ponta atuar. O grande problema desse negócio de pandemia, quando fala de recursos escassos, é porque nós não tivemos maturidade ou coragem de discutir o que fazer
quem assistir e quem não assistir, porque essa discussão não poderia ser feita dentro de um serviço e jamais poderia ser feita pelo profissional da ponta. A gente deveria fazer isso coletivamente lá atrás. Então, assim, se a gente tivesse isso anteriormente, nós teríamos guias para poder seguir e exercer nossa liberdade dentro daquela estrada, dentro daquele caminho. É tudo que a gente quer agora. Então, todos esses casos que vocês enfrentam no dia a dia, o que me angustia é que a gente precisa, e o Togo falou assim, precisa de haver uma análise individual, mas nós precisamos de pensar coletivamente para que o coletivo abrigue o individual. Até porque uma das grandes questões, eu já tenho visto pessoas falarem de traumas pós-pandemia, né, e já vi que vem um elemento acima disso, que parece que vem uma onda de desemprego no setor de saúde, depois disso, pelo menos no setor de saúde privado, evidentemente, depois disso, porque as pessoas perderam muito faturamento, os hospitais perderam muito faturamento, então nós teremos heróis desempregados logo depois, né, e a gente, não estou chamando de herói não, porque a gente até discutiu isso bastante, né, isso sobre os profissionais de saúde, mas no momento pós-pandemia, quais são os traumas que nós vamos deixar? E me parece que deixar com que a pessoa ali na ponta exerça esse poder de optar, seja dar um tratamento ou não, diante da escassez de recursos, ou seja, seguir a opinião de uma pessoa ou de outra, sem parametrizar, sem dar para ela segurança para que ela faça isso, me parece que é um grande problema que a gente tem enfrentado hoje e que vai surgir, dar reflexos muito grandes lá na frente. Eu ainda acredito que enquanto instituição, e a gente não tem menor sinalização, pelo menos eu não tenho, menor sinalização de quanto tempo nós ainda vamos ficar nesse cenário de medo ou de insegurança com relação a essa doença, me parece que a gente deveria discutir esses protocolos, sim, os protocolos suficientes para que dê segurança para que as pessoas que estão na linha de frente atuem e exerçam o mistério delas, né, que é de fazer aquelas escolhas dentro desses parâmetros anteriores. Que elas não estejam solitárias, né? É a pior coisa que tem. Porque a partir do momento que ela faz uma escolha solitária, aquela escolha, na hora que ela deita a cabeça no travesseiro, vai pesar sobre ela mesma. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma das grandes angústias que eu tenho, né, Tiago? Uma das grandes angústias que eu tenho. Eu não tenho que fazer escolha. Para mim é muito simples. Mas eu fico preocupado com você que tem que fazer escolha. Sim. Eu já te ouvi falando isso, eu acho que é uma preocupação que a gente deveria ter. Eu acho que a gente deveria ter sempre, não só agora, né? Aquilo que eu falei no começo, né? As decisões solitárias são muito pesadas. Emocionalmente, eu acho que isso tem muita repercussão. Então, quando a gente tem... a gente vê muito isso aqui, como na equipe dos cuidados paliativos, a gente sempre compartilha, a gente sempre discute, e isso torna as coisas não mais fáceis, porque nunca vai ser fácil, não tem resposta fácil, mas eu acho que é mais, do ponto de vista emocional, mais confortável, porque você está partilhando. Né? Você tem suporte, você tem com quem dividir, e isso torna as coisas, eu acho, mais confortáveis, assim. Não sei se essa é a palavra certa, mas eu acho que torna as coisas, torna melhor, torna mais fácil. Basicamente, tem um ditado que fala que o que é combinado não é caro. Né? A gente deveria alinhar a expectativa, a gente deveria... eu trabalho, né? Se eu puder resumir a vontade que eu tenho de lidar com o sistema de saúde em uma ideia, era a de, se eu conseguisse, né, se eu fosse capaz, né, de deixar algum tipo de legado para o sistema de saúde, seria a introdução da ideia de decisão médica compartilhada nesse sistema de saúde. Decisão médica compartilhada, o interessante dela é isso, porque você recebe as informações do paciente, não as informações exclusivamente biológicas do paciente, mas as biográficas do paciente. Vamos dizer, nós vamos falar não só da dor, mas também dos medos, ansiedades, das inseguranças, das expectativas deles, ou seja, dos valores, de um lado. Então, eu recebo essa carga do paciente e, de meu lado, enquanto profissional de saúde, eu levo a evidência científica. Isso que eu vou tirando o analfabetismo. Olha, isso daqui te leva a isso, te leva aquilo, te leva aquilo outro. Eu vou construindo cenários e aí a gente, depois de ruminar essa ideia, depois de a gente trabalhar essa ideia ao longo de um tempo, aí é o processo efetivo do diálogo, ou seja, a partir do momento que eu compreendo profundamente isso, é que eu vou poder manifestar minha intenção. Então, este processo de decisão é um processo que eu alinho, eu faço um alinhamento entre a vontade do paciente e o que tem de evidência científica. Sim. Inclusive, o que tem de incerteza científica eu alinho através disso também. Mas aí nós estamos compartilhando riscos. Me parece que isso que tem que acontecer.
Foi perfeita essa colocação. Eu ia falar justamente isso, né? Que exercício de autonomia não é a gente delegar para o paciente que ele escolha se ele. Oi, seu fulano, bom dia. O senhor quer ser entubado? Óbvio, né, gente? Estou sendo. Mas assim, o senhor quer ser Simplista. entubado ou não? Não é isso, né? Não é delegar, mas é compartilhar. Eu acho que essa é a melhor definição. É compartilhar. E compartilhar não só com o paciente, mas compartilhar com a família, compartilhar com a equipe, porque quando a gente compartilha, as coisas caminham de uma forma. E uma coisa que o Togo pontuou aqui, que ele colocou, né, que é como justificar a negação da autonomia do paciente pela questão da doença, do paciente ser considerado incapaz e frágil, enfim. É óbvio que a gente não está falando de pacientes que não têm condição de falar, né? Mas assim, da gente sempre achar que o paciente não tem condição emocional, talvez, de estar presente nas discussões, né? E acho que a gente precisa repensar isso. Até porque condição emocional você cria, não é? Oi? A condição emocional você cria, não é? Você se prepara para, tá certo? Não, É assim. Né? A biologia nos ensina isso. Isso é uma das coisas mais incríveis que eu já aprendi, né, com experiência prática, na verdade, foi a explicação da GO da minha esposa. Minha filha tem 12 anos agora, mas a explicação da GO de como o corpo da mulher vai se preparando para poder receber aquela. Ou seja, você tem preparação física do corpo para receber um fulaninho que está chegando por aí. Você tem preparação psicológica para receber as coisas. sim. Me parece que a gente não pode estancar, pessoal. Esse daqui não tem condição, então não fala nada para ele. Me parece que é o que o Togo está dizendo ali. Evidentemente, a gente precisa eu tenho medo, porque as pessoas elas costumam a tentar simplificar, deixar a sua fala um pouco simplória quando contraria uma coisa que está muito profunda nela. Né? Evidentemente, mas o paciente não tem, o paciente chega infartado, o paciente chega inconsciente no meu hospital. Eu já vi, já me deparei com essa conversa. O paciente chega inconsciente no hospital, então eu vou ficar esperando ele voltar por si para poder manifestar vontade. Evidente que não. Evidente que não. A gente tem princípios que a gente vai sopesando o princípio. Um princípio que tem uma valia importante no nosso meio é o da preservação da vida. Genericamente, as pessoas querem viver. Agora, o que está acontecendo é que tem uma outra questão que está agredindo o princípio absoluto da preservação da vida, que é exatamente a autonomia do paciente. É o caso de testemunho de Jeová que a gente enfrenta a cada momento. Eu já quase apanhei fisicamente de médico em discussão de testemunho de Jeová. Sabe assim, e a discussão não dura, essa discussão sobre dar sangue ou não para testemunho de Jeová, não dura pelo fato, imagina que eu tenha que fazer um transplante de coração e estou na fila de espera, acha um coração para mim. Mas eu não quero. O que você vai fazer? Você vai me abater no meio da rua, me levar à força para dentro do hospital, abrir meu peito e trocar o coração? Você não faz isso, mas com sangue de testemunho de Jeová você faz. Por quê? Então, isso foi um outro questionamento que surgiu quando a gente estava discutindo essas questões, antes da gente conversar. Por exemplo, um paciente que precisa fazer uma cirurgia de apêndice e ele se nega. É o único tratamento. Se ele não fizer, ele morre. E ele fala que ele não vai fazer. E aí? Então, para mim é a mesma história. Né? O que você vai imaginar do lado contrário? Então eu vou fazer igual como se um urso foge do que a gente vê naqueles desenhos animados. O urso foge do zoológico, então eu vou pegar uma espingarda, vou dar um tiro nele com um tranquilizante, aí leva ele para a sala, Evidente que não. Evidente que não. Você tem autonomia que deve ser preservada. Agora, o que não quer dizer que você não tem que se cercar de todos os cuidados, porque essa pessoa... Você assistiu, no exemplo que a gente falou de Luciana Dadalto, uma moça de 52 anos, isso foi um caso concreto, ela não queria ser entubada, e no caso dela, a intubação era efetiva, era importante que fosse feita para a vida dela. E ficou naquela dicotomia, se preserva ou não a autonomia dela neste momento, e o médico não queria preservar a autonomia dela, como de fato não preservou, e ela morreu entubada. Esse foi o final do caso. Mas claro que aí os argumentos que vinham, é isso que eu queria falar, vinham assim, mas uma pessoa de 52 anos não querer lutar pela vida tem alguma coisa estranha. Provavelmente essa pessoa está depressiva, etc. Evidente que você tem que investigar essas coisas todas. Evidente que você não pode assumir assim, ok, o cara está com apêndice, supurou, ele não quer fazer, isso é tudo normal, a vida dele, azar se ele quiser morrer. Evidente que não é assim. Você Não é tem que se assim, cercar né? de muito cuidado, tem que chamar a pessoa, conversar com a família, tem que fazer muito isso, muito. E no curto espaço de tempo que você tem. Mas, evidentemente, se o cara, no final das contas, não quer, o que vai fazer? Eu já tive um caso aqui no hospital que o camarada estava com um tumor de todo tamanho no cérebro e ele não queria ficar hospitalizado, ele não queria ficar lá dentro. E foi um parto. Durante uma semana, esse camarada viveu um inferno dentro do hospital,
porque os médicos não tiravam, porque a família não concordava, ou parte da família não concordava e tal. E através de um processo de diálogo, as pessoas viram que o que o camarada queria era isso mesmo, e ele estava consciente e esclarecido o suficiente para poder optar por pelo não tratamento, que é o que é importante. Eu fico te ouvindo e fico só pensando assim, ó, não existe resposta fácil. Não Não existe existe. uma resposta. Mas para mim, o Togo acabou de escrever um negócio aqui para mim. O Togo é uma figura espetacular. Eu queria beber dessa água que ele bebeu, porque ele tem uma inteligência simples, de uma quantidade que fica fácil de entender. Olha o que o camarada escreveu aqui: compartilhar ainda é esforço, dá trabalho e mexe em poder. Precisamos mostrar os benefícios. Exatamente. E sabe qual que é o principal benefício que na minha opinião, tem, Togo? Sinceramente, eu já fui chamado de romântico, podem me chamar do que for. Mas para mim o maior benefício que tem é que simplesmente é o certo a se fazer enquanto ser humano. Eu não consigo me afastar deste raciocínio. Eu preservar a autonomia da pessoa, eu preservar a dignidade da pessoa, eu querer isso, é única e exclusivamente, o meu maior benefício é entender que eu estou fazendo o que é esperado de mim enquanto ser humano. Eu não consigo ver um benefício maior do que esse. Evidentemente, quando a gente está falando dessas coisas, e pode parecer assim, eu tenho muito medo de novo, né, das classificações, eu morro de medo de classificação e morro de medo dos preconceitos que se cria. Eu não estou falando aqui da gente estudar e ser expert em bioética, não estou falando nada disso. Não é esse o ponto. A única coisa que eu estou falando é que nós da área da saúde, nós não, infelizmente, eu sou paralelamente da área da saúde, eu sou um apêndice da área da saúde, mas vocês que são da área da saúde, vocês estão fazendo isso, vocês acordam todo dia, o propósito essencial, normalmente, é gente cuidar de gente. Então, a partir do momento que a área, né, que se atua e tira a característica de ser humano de uma pessoa, por exemplo, não preservando a autonomia, não é gente cuidando de gente mais, é gente cuidando de um objeto. Por isso que nós estamos nos distanciando de propósito, por isso que tem tanto burnout no meio dessa história toda. O maior benefício para mim é que nós devemos abrir caminho para voltarmos a gente cuidar de gente. Isso é o mais importante. Burocracia, quem paga, essas coisas todas são temas de segunda ordem. A primeira ordem é gente cuidar de gente. Eu acho que a gente tem que voltar a ter esse raciocínio muito dentro da gente. Ainda mais em tempo de pandemia. E cuidar muito bem de quem cuida também, né? Porque a gente não consegue cuidar do outro se a gente não está bem cuidado. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar sempre, de cuidar de quem cuida. Porque senão... A primeira vez que eu vi isso foi muito interessante. Eu estava numa palestra e eu fui imprensado na palestra, né? Talvez seja das palestras mais difíceis, porque antes de mim falou uma paliativista, uma neopaliativista, eu brinco falando que ela é uma neopaliativista porque ela era uma dermato, mas se encantou pelo paliativismo e foi estudar isso e virou paliativista. E ela falou assim, olha, eu só consegui realizar que eu não conseguiria ser uma boa paliativista se eu não me conhecesse profundamente. Então, ela foi fazer muita terapia para poder se compreender e, a partir disso, poder prestar um serviço. Olha o exercício de humildade, né? E aí, depois eu falei, logo depois veio a mãe de uma paciente, uma menina de 7 anos que chegou a morrer, ela estava contando o processo dela. Então, é muito interessante entender isso. A gente precisa, efetivamente, foi a primeira vez que eu me despertei, olha, precisamos de cuidar de quem cuida. Sim. E tem razão. Só cuidamos bem quando somos bem cuidados, né? E quando nos cuidamos muito bem. Eu acho que isso no cuidado paliativo é muito forte, mas eu acho que isso é para todo mundo que está, né, na saúde, enfim, isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar. Então, só para a gente, que a gente está chegando à nossa hora, eu queria abrir, se alguém tiver alguma pergunta, quem está aqui ou quem está nos ouvindo. Ó, o Rodrigo quer fazer, fale. Rodrigo, você quer vir aqui para o Ronaldo te ouvir? Ah, tá. Que é a decisão ali, no calor da urgência e tal. Mas assim, eu penso numa situação aqui que já poderia acontecer, eu acho que agora, com algumas coisas que a gente está vivendo, vai acontecer cada vez mais, que é trazer uma parte romântica, quando eu digo romântica, eu digo sem evidência científica, só pelo calor da emoção, pelo calor das discussões, para dentro do ambiente hospitalar para tratamento. Exemplo, aonde
muito a autonomia do paciente, a autonomia do médico, quando não se chega a um consenso sobre a prescrição do tratamento. Ou seja, o paciente tem uma visão romântica sobre um determinado medicamento, ou que é bom, ou que é ruim. Tá. Uhum. E que ele exige aquele tratamento, ele exige que não seja feito aquele tratamento, mesmo que isso vá contra a evidência científica. Tá. Se eu conseguir ouvir alguma coisa, Ronaldo? É muito pouco, muito pouco. A dúvida do Rodrigo é a seguinte, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo, quando o paciente ou não quer de forma alguma ou deseja muito um tratamento, ou de prescrição, na verdade, que vai contra evidências científicas. Em resumo, é isso, né? Mas só completa para mim, Letiário, porque eu acho que eu escutei algumas coisas, ele falou assim, visão romântica, e ele falou de autonomia do médico e autonomia do paciente. Isso, a questão da visão romântica que ele fala é da percepção do paciente que ou aquela prescrição, aquela medicação é muito boa, ou né, Rodrigo, ou é impensável de ser feito. Ele está colocando o uso da cloroquina. Perfeito, vamos... É que ele fala assim, que o paciente quer a prescrição independente de ir contra as evidências científicas. Vamos, de novo, a gente está falando de questão da autonomia. Quando eu falo de decisão, Rodrigo, obrigado pela pergunta, viu? Não estou te vendo não, mas te agradeço. Ela não deixa eu ver só ela. Ai, desculpa! Ai, eu sou egoísta. É porque, aqui ó, esse é o Rodrigo. Olá, Rodrigo. Olá, Rodrigo. Para a gente voltar nisso daqui, a gente volta na história da autonomia. No meu entendimento, e o que já está consagrado assim, quando a gente fala de decisão médica compartilhada, os casos que deve se aplicar a decisão médica compartilhada, um deles é exatamente quando não tem evidência científica. Se um paciente chega a você e ele vai, no processo de escuta que você vai fazer, ele vai falar, olha, eu tenho isso, aquilo, e papapá, e na conversa ele vai falar, eu quero tomar cloroquina, eu quero tomar Santo Daime, não interessa o que ele quer tomar. Você vai mostrar para ele, então ele está falando quais são as preferências, os valores, o credo dele, etc. E você vai mostrar para ele quais são as evidências científicas, existentes ou não, ou incertezas científicas. E vocês vão debater este tema. Vocês podem ficar um tempo debatendo ali. Se no final das contas o paciente não se convencer, ele quiser, mas isso for contra o que você entende que é correto, você pode objetar aplicar esse tratamento. Você pode fazer objeção de consciência nesse caso. Você não é obrigado a adotar esse tratamento dele. Principalmente, qual que é o limite ou qual que é o alicerce de sua autonomia enquanto médico de dar ou não aquele tratamento. Evidência científica sempre. Nós não temos evidência científica disso. Evidentemente, se a gente estiver falando de coisas que a ciência já demonstrou como benéficas e você não quer porque não quer, aí você está indo contra a ciência. Se você tem um tratamento que a ciência diz que é ok, mas você quer fazer um experimento e nem fala isso para o paciente, aí você é uma situação que você está tendo um problema de conduta. No caso concreto que você falou, o paciente não tem autonomia de exigir esse tratamento. Quer dizer, ele pode até exigir, e você vai negar. E você não é obrigado a dar, porque não há comprovação científica disso. E de acordo com o seu mistério, a sua profissão, o seu conhecimento técnico, aquilo dali traria mais malefício para o paciente do que benefício. Não há comprovação científica de que aquilo dali pode ser um tratamento bom para ele. Respondeu? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Nossa, o Fernando querendo fazer pergunta. Alguém que nos ouve quer fazer pergunta? Ronaldo, o Fernando está te mandando um abraço e te agradecendo. Abraço, Fernando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi? No chat? Não, o Togo já mandou, a gente já leu. Que ele falou, né, que compartilhar precisa de esforço. Nada? Quer falar alguma coisa, Wilton? Ronaldo, quer encerrar a sua fala?
fazer alguma consideração? Para mim é só agradecimento, eu estou sempre à disposição. Eu não, quando vocês me chamam, eu não tenho nenhum aceite de convite, eu tenho zero liberdade de escolha, porque eu sou preso a vocês de coração. Então, vocês mandam, eu obedeço. Eu adoro. Já estive aí com vocês por três vezes até. 3 vezes. Eu já estive com vocês 3 vezes e sou fãzoca do tratamento que eu sou muito fã de Uberlândia, a bem da verdade, mas eu sou muito fã também do que a SPDM faz aí. Realmente, isso é um orgulho meu. Eu já tive a oportunidade de... todo lugar que eu falo, eu tenho a oportunidade de falar, eu digo que serviço público funciona se for bem feito. E o exemplo que eu tenho disso, primeiro, é a SPDM. Então, vocês estão de parabéns. E agradeço, obviamente, o convite, a consideração que vocês têm, um carinho maior do que eu mereço. Já que você reclamou, vou te mostrar a sua plateia, ó, que você está reclamando que eu sou egoísta. Estou vendo só luz. Agora você enxerga? Lá atrás eu enxergo muito pequeno, mas eu estou enxergando. É porque tem distanciamento, né? Tá todo mundo longe aqui. Eu acho que queria te agradecer muito você ter prontamente aceito meu convite. Muito carinho da sua parte. E eu acho que a gente está só começando, né? Deixa eu ver, tem alguém falando aqui no chat. Não, o Togo só me mandou um abraço aqui para mim. Bom demais. Eu acho que são discussões que já deveriam ter começado sempre, né? Mas eu acho que a gente está num momento que todo mundo está entendendo a necessidade de falar sobre isso. Eu espero que isso seja uma semente que foi plantada para que essas reflexões comecem a ser cada vez mais comuns para as equipes e, enfim. Ó, o Togo. Foi Togo. Para que a gente possa perpetuar essas reflexões, essas discussões, né? E como o Togo falou, né? Aprender cada vez mais a compartilhar, enfim. Então, só te agradecer, muito obrigada. Quer falar alguma coisa? Eu vou passar para o Wilter aqui que ele quer falar, tá? Sei. Ronaldo, bom dia. Bom dia. Com muito prazer, eu tenho a oportunidade de estar aqui nesse momento, em nome da direção do hospital, para lhe agradecer. Fiquei muito grato por o senhor ter aceitado o convite. Agradecer também a Letiele pela iniciativa. Eu apenas, na coordenação da direção clínica, estou utilizando esse momento como um intuito de trazer uma nova vivência e novos conhecimentos. E nada melhor do que trazer novamente o senhor aqui, não presencial, mas online, né? Mas, de toda forma, a gente quer agradecer. O ano passado, a Letiele tinha me chamado para nós conversarmos a possibilidade de fazer um simpósio. E ela, não, tem que trazer o Ronaldo, tem que trazer o Ronaldo. Mas, de toda forma, hoje nós conseguimos ter o senhor aqui conosco. Quero aqui também agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando nesse momento pela internet. Agradecer também os membros da comissão de ética do nosso hospital, que também estão nesse momento nos assistindo, alguns aqui presentes no auditório, a todos os coordenadores também que estão nos assistindo, e dizer a todos, eventos iguais esse nós estaremos fazendo. Existem outras iniciativas que nós estaremos colocando em prática, mas de toda forma é um prazer tê-lo aqui conosco. Mandar um abraço para o Dr. José Alfredo Borges, que está nos assistindo lá na sua fazenda. Oh, beleza. É isso aí. Dr. Ronaldo, muito obrigado. Okay. Eu agradeço de novo. Pode tirar o doutor e senhor da frente, pelo amor de Deus. O cabelo está branco, mas eu ainda eu preciso de pensar que eu estou jovem ainda. Até porque, e eu quero falar isso, assim, eu adoro SPDM e eu preciso levantar acreditando cada dia que eu estou levantando para poder mudar o mundo. Porque no dia que eu achar que o mundo não pode ser mais mudado, eu tenho que fugir dele. Então, vamos mudar o mundo sempre. Ok, eu vou passar aqui para a Letiele para já estar finalizando. E mais uma vez, muito obrigado. Eu que te agradeço, Sr. Wilter. O senhor foi vingança, porque você me chamou de velha ontem, tá? Foi troco. Mas é isso. Muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz de você ter aceito o convite.
E sempre muito bom te ter aqui para a gente conversar sobre essas questões que, como eu falei, não é nada fáceis, mas que são muito importantes para quem está aqui no dia a dia, na linha de frente. Obrigada mesmo, é um prazer, uma honra te ter aqui, viu? Obrigado, abraço a todo mundo e espero que a próxima vez seja pessoal para o Togo me levar para comer o torresmo de barriga de novo. Ah, o joelho de porco, né? Joelho de porco. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu. Espero que a gente tenha podido contribuir um pouco com as reflexões para quem está aí no dia a dia. E a gente fica à disposição caso alguém precise, tirar alguma dúvida, a gente está sempre juntos. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Saúde, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau. Não, doutor Zé Alfredo. Tchau, Zé Alfredo. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos, doutor. Pois é, eu queria aproveitar essa oportunidade. Posso falar? Pode. Para parabenizar vocês por esse momento, né? Acho que é muito importante essas discussões. E eu fico aguardando aqui na minha quarentena, porque eu posso e gostaria de participar de mais outras reuniões. Eu acho que essa iniciativa que vocês tiveram, é que devem ser levadas para frente. Parabenizar você, Latiele, porque realmente a sua participação foi muito importante. A participação do Ronaldo, excelente, né? Eu acho que a gente vai envelhecendo, mas continua aprendendo. Medicina, a gente não sabe tudo. Medicina, a gente aprende até o fim das nossas vidas, né? Parabéns, então, aí, todo mundo. Um abraço para todos. E espero logo, logo que essa pandemia passe logo, porque eu estou doidinho para voltar a trabalhar. Estou com saudade de vocês. Tá bem? Beijo, doutor. Tchau, tchau. Bonitinho demais.